Olá, meu povo! Está no ar mais um episódio do iPod, o podcast da SMAP. A gente estreou há 2 semanas e eu queria aqui agradecer a receptividade de todo mundo, inclusive o público de fora do tribunal, né? Além desse nosso cenário jurídico, que já tem colaborado com perguntas, com sugestões de temas. Então, para vocês, o nosso muitíssimo obrigada. E aí, o tema de hoje é, de fato, do interesse de todo mundo. Não adianta dizer que você não se interessa por isso, porque mesmo que você não se interesse, você precisa, pelo menos, conhecer. Hoje a gente vai falar sobre segurança de dados. E nem venha dizer que isso é aquele negócio, daquele povo lá de TI. Sim, eles é que cuidam, sim, mas a gente vai ter que dar uma colaborada, né? Porque alguns vacilos nossos podem fazer muita coisa e por água abaixo. Hoje, a gente tem aqui para conversar sobre o assunto o advogado Pedro Silveira, que é especialista e, inclusive, autor de um livro, LGPD Comentada. Pedro, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Está sendo uma honra receber você aqui. A honra é minha, Mônica. É um prazer estar aqui. Conte comigo para o que precisar. A gente vai abusar, hein? Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. A LGPD é realmente uma lei facilmente aplicável? O que mudou desde que a LGPD entrou em vigor? Ela não é uma lei facilmente aplicável porque ela exige que as empresas ou as pessoas que usam dados pessoais tomem certas medidas de adequação. E ela exige também uma coisa que é muito importante, que as pessoas entendam que a lei existe, que as pessoas entendam que a lei está aí, que as pessoas entendam que ela trouxe direitos para essas pessoas e obrigações, principalmente para empresas que usam os dados pessoais das pessoas, com perdão da redundância. Então, ela não é facilmente aplicável, mas ela é uma lei que ela, com o passar do tempo, e a gente não está falando mais, viu, Mônica, de uma lei super nova. Muita gente fala, nossa, a LGPD é aquela lei super nova que acabou de surgir, mas a LGPD foi sancionada em 2018. A gente já tem 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então já tem alguns anos que a LGPD existe, que a LGPD está aí. Ela entrou em vigor em 2020, tá? Ela foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020. Então a gente está num processo de maturação. Das pessoas conhecerem, das pessoas saberem que existem, para a partir daí buscar os seus direitos. Vamos dar as boas-vindas também aos nossos outros convidados. Está aqui com a gente também Marcelo Ferreira, que é assessor de segurança do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inclusive professor dessa escola, dá cursos aqui de segurança da informação para os nossos servidores. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição, precisando, pode contar comigo. Marcelo, eu fico imaginando que a LGPD virou uma espécie de bíblia, né, assim, para vocês na CETIC? Sim, hoje a gente toma assim, a LGPD como um direcionador das nossas ações, tá? Então, o tribunal, né, dentro das suas funções, tá? Ele é um grande colecionador de dados pessoais e a gente precisa, agora mais do que nunca, a gente já tomava certos cuidados, mas agora direcionados pela LGPD. Então, imagine que todos os advogados, né, que participam dos processos, as partes, tá? Ministério Público, todas as pessoas que de alguma maneira, né, se relacionam com o tribunal e deixam seus dados aqui sob nossa responsabilidade, tá? Elas são tocadas pela LGPD e cabe ao Tribunal de Justiça, como controlador desses dados, tomar medidas para que eles permaneçam seguros. E deve ser um desafio, né? Porque haja dado pessoal, hein? Sim. É um volume bastante significativo, a gente tem uma estimativa, tá? Um diagnóstico prévio, né? Um volume muito grande, a gente tem aí um ranqueamento de área, né? Pela volumetria de dados pessoais, até para a gente poder passar pelo processo de adequação, isso foi feito. E a gente está falando aí de um volume que dá trabalho, não é um processo como o Dr. Pedro acabou de falar, né? Não é um processo simples, tá? Principalmente em se tratando de uma instituição como o Tribunal de Justiça desse porte. E a nossa terceira convidada que participa aqui com a gente de forma remota, por não estar em Recife, mas que não podia de jeito nenhum ficar fora
desse debate, dessa conversa, é a Elis Oliveira. Ela é servidora do Tribunal de Justiça e recentemente concluiu um mestrado, não é isso, na cidade do Porto, em Portugal, sobre a aplicabilidade das regras de proteção de dados aos dispositivos inteligentes. E ela é também a encarregada de proteção de dados do todo o Tribunal de Justiça, não é isso, Elis? Seja bem-vinda. Exatamente, obrigada aí. Boa tarde a todos e a quem está nos ouvindo aí, independente da hora, boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar de proteção de dados, esse novo tema que não é tão novo assim, né, como o doutor Pedro falou, mas que vem impactando diretamente as nossas vidas cada vez mais, não só na condição de titulares de dados, mas também na condição de trabalhadores mesmo, porque todos os trabalhadores de todas as áreas, não só da área jurídica, né, como a gente pensa, vai ser impactado por essa, está sendo impactado por essa lei, então é muito importante a gente trocar uma ideia a respeito. Eu li uma matéria recentemente, em que você, inclusive, era uma das entrevistadas, e você alerta para o tratamento adequado de informações que se referem a pessoas, né? Assim, são os servidores, os magistrados e os jurisdicionados, né? Como é que é o tratamento desses dados à luz da LGPD? Há limites legais, né? Como é que isso funciona dentro do Tribunal de Justiça? Tem diversos limites, né? A LGPD traz limites específicos para dados pessoais. A gente já costuma dizer que dados são novos, são o novo petróleo, né? Então, a nova riqueza do mundo são dados em geral, mas quando a gente trata de dados pessoais, ou seja, dados relativos a pessoas naturais, a gente precisa ter uma cautela, porque esses dados, se colocados à disposição das pessoas, né, do mercado, ele importa impacto na vida do titular daqueles dados. Então, existe um limite do porquê, do para que utilizado aqueles dados e durante quanto tempo está sendo utilizados aqueles dados. Então, isso implica uma série de restrição de acesso àqueles dados, de compartilhamento daqueles dados, da extensão do dado pessoal, do que vai ser recolhido. Então, a gente, como titular de dados, tem que ficar sempre atento sobre os dados que estão sendo recolhidos da gente, quais são esses dados e para que esses dados estão sendo recolhidos, e a duração de tratamento desses dados. E como controlador, no caso, o Tribunal de Justiça e as outras entidades que tratam dados pessoais, precisam estar cientes de que aquele consentimento dado pelo titular na hora que ele entrega os dados, ele não é ilimitado. Isso não é assinar um cheque em branco para utilizar aqueles dados para qualquer fim. Existem finalidades específicas e limitadas dentro do tempo. Então, a LGPD diz o seguinte: a gente pode tratar um dado para uma finalidade específica pelo tempo em que for necessário para se atingir aquela finalidade. Então, se você pegou, Mônica, se você coletou, seja o tribunal, seja uma empresa, seja uma pessoa física que usa dados para fins econômicos, se coletou o dado de alguém com consentimento ou com uma base em outra base legal que a lei prevê, e você já conseguiu concluir aquela finalidade, em tese não é mais para você estar usando aquele dado. Então vamos trazer um exemplo prático aqui. Se você comprou um produto numa loja online e para isso você disponibilizou o seu endereço, é importante que você faça isso, já que eles vão entregar o produto na sua casa. Em tese, depois que a empresa entregou aquele produto na sua casa, ela não precisa mais manter o seu endereço. Não já foi atingida aquela finalidade? Lógico, você pode dizer, olha, eu quero que você salve aí para compras futuras. Aí vai ser uma outra coisa. Mas se você não pediu que eles fizessem isso, em tese teria que apagar. É a finalidade que foi atingida e por conta disso não tem mais a necessidade de se tratar o dado pessoal. E como é que hoje está acontecendo? O que é que vocês conseguem observar, né, lá na OAB, inclusive, que situações chegam que vão além, né, do que a lei prevê? Perfeito. As situações mais corriqueiras, que inclusive aqui trago minha experiência como advogado, é bom que a gente faz uma troca de figurinha aqui, né, Marcelo? A gente vai vendo todos os universos. É sempre bom. E assim, pessoas me perguntam, Mônica, eu vou no bar com meus amigos, eles me perguntam, um familiar me pergunta. Eu recebi hoje 15 ligações de uma empresa X que está me mandando uma ligação automática. Tu já viu aquela mensagem que é um robô que liga para você, que é a pior que tem, que não tem nenhum atendente para você dizer não me ligue mais. Para você xingar, né? Para você xingar, exato. É um robô, você não tem nem o que fazer.
Tem gente que recebe 15, 20 ligações daquelas. E isso acaba no dia a dia sendo chato, porque às vezes você está trabalhando, às vezes você está dormindo, descansando, almoçando, está num compromisso, está numa reunião e você está recebendo ligação, ligação e ligação. Então, esse é um caso frequente. Muita gente pergunta isso e a justiça, eu sei que o Poder Judiciário já está recebendo esse tipo de demanda. Pessoas entrando com ações para que essas empresas parem de ligar e às vezes até pedindo a indenização por danos morais. Isso está acontecendo bastante porque as pessoas, de fato, sofrem danos morais. Então, o que é que a gente tem hoje, Mônica? A gente tem a Justiça do Brasil começando a criar jurisprudência sobre a LGPD. Uma coisa que é muito demandada e que a Justiça está começando a analisar é o seguinte. E aí, Marcelo, esse caso é interessante. O vazamento de dados por si só gera dano moral? Esse simples vazamento, sem o dano moral estar comprovado. E a jurisprudência está evoluindo em cima disso. Hoje a gente tem posicionamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem um posicionamento do STJ, no sentido de que o simples vazamento de dados não gera dano moral, mas o vazamento de dados pessoais de natureza sensível, que são aqueles dados, Mônica, origem racial, orientação sexual, eventual posição religiosa, filiação a partido político, que o vazamento desse tipo de dado pode gerar, sim, uma indenização por danos morais, independente de se comprovar que a pessoa sofreu algum dano, que a pessoa sofreu um abalo à sua honra. Então, a gente está vendo agora, ao vivo, a jurisprudência sendo construída nesse assunto tão novo. E esses dados sensíveis, né, estão sob domínio, né, do tribunal, né, nas ações Sim. e tal, nós temos acesso a essas informações, né? Exato, né? Pegando um ganchinho aqui no que a Elis falou, o tribunal, ele diferentemente, né, de outros controladores, ele tem duas preocupações. Ele precisa se adequar à LGPD para tratar bem os seus dados e ele precisa agora lidar com demandas judiciais relacionadas à LGPD. Então, a gente tem dois esforços paralelos, né? A gente precisa treinar o nosso corpo de magistrados, treinar o nosso corpo de servidores para lidar com essas demandas e, ao mesmo tempo, a gente precisa se adequar à LGPD quanto controlador de dados, tá? E para isso a gente precisa entender determinados pontos da LGPD que hoje já surtem algum efeito internamente, assim, muito, muito claro para a gente, né? Como a Elis falou, existem limitações que são impostas pela lei, a observância, a finalidade. Então, assim, como o doutor Pedro falou aqui, né? Se você coleta um dado para um processo judicial, então o Tribunal de Justiça provavelmente, né, na maioria dos casos, vai entrar aqui como execução de políticas públicas, por exemplo, tá? Se enquadrando na base legal de execução de políticas públicas. Ele não pode extrapolar esse limite e utilizar esse dado para uma outra finalidade que não o tratamento daquele processo dentro do trâmite processual regular, normal. Tá? Então, qualquer utilização desse dado que não seja, né, objeto, tá, desse tratamento de processo judicial pode ser contestado e pode ser, inclusive, aí a gente entra num outro ponto, né, que são os direitos dos titulares, pode ser contestado, porque mais do que obrigações para os controladores e operadores de dados, a LGPD, ela traz direitos para os titulares e ela traz formas muito claras, né, de como esses direitos podem ser exercidos. E aí o tribunal ele pode ser compelido a responder realmente a um titular que diz, vocês têm dados pessoais meus aí, de alguma maneira, seja lá qual for, temos. E vocês estão tratando isso como? Eu tenho a obrigação de responder. Então, a gente precisa se adequar a isso daí. Sim. Essa adequação é o principal desafio do tribunal diante da LGPD? Eu acho que as duas são essas duas que eu falei, frentes, né? duas frentes que eu falei aí, correm em paralelo e são uma tão importante quanto a outra. A gente precisa lidar com as demandas bem e a gente precisa tratar os dados que a gente detém aqui sob nossa custódia bem também, de acordo com os requisitos da LGPD. Como é que é essa divisão? Então, existe um pessoal que se encarrega dos dados pessoais, consequentemente os sensíveis, e os institucionais. Como é que é essa organização dentro da CETIC? Não. Dentro da, assim, a CETIC, ela é uma secretaria, tá, dentro do tribunal que cuida de toda a infraestrutura de informática, né, computadores, softwares, enfim, tudo que a gente utiliza dentro do tribunal e, né, os jurisdicionados fora do tribunal também é mantido pela CETIC. Tecnicamente, a gente é responsável por isso daí. Nós não temos uma estrutura específica para tratamento de dados pessoais, tá? A gente tem uma estrutura para a segurança da informação. Dentro desta estrutura de segurança da informação, a gente tem funções específicas para o tratamento de dados pessoais.
Então, por exemplo, eu sou o assessor de segurança da informação, mas tenho funções também para tratamento de dados pessoais. Inclusive, eu faço parte do grupo de apoio técnico ao encarregado. Que é, Elis? Que é a Elis, a nossa encarregada, tá? Então, a Elis, ela é a nossa encarregada, mas devido ao tamanho do tribunal, o volume de coisas, né, que são tratadas aqui, de dados pessoais que são tratados aqui, existe um corpo técnico de apoio à encarregada, e eu faço parte desse corpo técnico, que não é técnico somente de TI, mas também técnico jurídico, tá? Então, a gente tem gente do jurídico compondo esse corpo, porque eventualmente é preciso fazer uma análise do caso com um olhar jurídico e não necessariamente técnico. E aí entra o pessoal da assessoria jurídica. Consultoria jurídica. Você me permite um adendo rápido? Marcelo está colocando aí sobre TI e jurídico. Quando a gente fala em LGPD, é fundamental que a gente tenha várias áreas de mãos dadas ali, abraçados. Jurídico, TI, segurança da informação. Negócio, exatamente. É muito importante que esse seja um trabalho multidisciplinar, né, Marcelo? Acho que a Elis vai poder falar sobre isso também. No momento em que você vai fazer uma adequação de um órgão como um Tribunal de Justiça, um órgão gigante como esse, é importante que vários setores estejam envolvidos, porque eles vão acabar se complementando. Pois é, Elis. Para você, como encarregada desses dados, qual foi o principal desafio que você encontrou, ou que vem encontrando, né, para adequar-se à LGPD? Justamente quando você perguntou para Marcelo sobre os desafios, aí eu senti logo aqui, porque são muitos os desafios quando você fala de LGPD e de um órgão como o tribunal. Eu costumo falar que, em termos de proteção de dados, não só o tribunal, mas qualquer outra entidade ou qualquer outro profissional que trata dados pessoais, é como se ele estivesse reaprendendo a andar. Então, ele vai ter que reavaliar toda a atividade dele, no caso do tribunal, repensando na questão dos dados pessoais, que antes não era uma preocupação separada. Então, quando você pergunta, Marcelo, há uma separação entre dados pessoais e não pessoais? E a resposta é óbvio que é não, porque essa separação não existe na prática. Quando você coleta dados mistos, dados pessoais e não pessoais. E também não existe, nem no tribunal, nem nas empresas, departamentos específicos que tratem ou que gerenciem o tratamento de dados pessoais. Esse tratamento de dados pessoais ele ocorre nos mais diversos setores do tribunal e de qualquer empresa. E é por isso que é o grande desafio da LGPD é a parte de capacitação de pessoal. Porque nós, como trabalhadores, como profissionais, precisamos repensar a nossa atividade diária, não só a Elis encarregada de dados, mas cada servidor, cada magistrado, cada pessoa da CETIC, servidor da CETIC, servidor da área administrativa, servidor da área de pessoal, que trata muito dados pessoais de servidores, todos eles têm que pensar como essa lei impacta na minha atividade, porque eu trato dado pessoal todo santo dia em nome do tribunal. E então a gente precisa pensar, será que eu estou atuando de uma forma segura em relação a esses dados, sob uma perspectiva da segurança da informação? Será que eu estou me excedendo, tratando para uma finalidade diferente da finalidade que justificou essa coleta de dados no momento inicial? E toda a atividade do tribunal que, posterior desses dados, por exemplo, o compartilhamento desses dados com outros órgãos públicos, ou a utilização desses dados, no caso dos dados processuais, para outras finalidades, tudo isso tem que passar pelo encarregado para saber se aquelas finalidades elas são compatíveis. E também, se eu pudesse dizer uma palavra que resume a LGPD, seria transparência. A gente tem que ser transparente com o dono daquele dado, ou seja, com a pessoa a qual se refere aquele dado, o que estamos fazendo com aqueles dados e quais são as medidas de segurança que a gente está tomando para que ela se sinta seguro em compartilhar aqueles dados com a gente. Então, assim, os desafios são muitos justamente por causa disso, porque a gente tem que ser transparente, a gente tem que se capacitar como profissional, cada um de nós e o tribunal, capacitar os seus servidores, e a gente tem que aprender que proteção de dados está em todos os setores, que não é uma atividade só do encarregado. E não é só uma atividade jurídica, como o doutor Pedro falou, é multidisciplinar, é CETIC, é tecnologia da informação, é jurídico, é o pessoal da área administrativa,
E todo mundo é impactado e todo mundo tem que andar de mãos dadas, porque se não houver conversa entre esses setores, aí a coisa fica complicada. Observação a fazer? Uma observação muito rápida aqui para o que a Elis falou. Ela disse que resumiu a LGPD em uma palavra: transparência. Eu gostei muito disso. Isso é muito importante mesmo, que exista transparência sobre o que está fazendo com os dados. Eu trouxe um ponto a mais em complemento ao que ela disse. Eu diria transparência e trarei mais duas palavras, Mônica, que se chama autodeterminação informativa. Trouxe uma palavra meio difícil aí, né? Mas eu vou explicar já o que é. Ainda bem. Boa. A lei traz, tá, esse ponto da autodeterminação informativa, que apesar do nome difícil, nada mais, nada menos é do que o dado pessoal pertence a você. O dado pessoal pertence ao titular. Isso é quase que um princípio, junto com a transparência, que a gente deve seguir pela LGPD. Quando você pensa dessa forma, quando você parte desse princípio de que o dado pessoal pertence a você, você começa a entender a LGPD de outra forma. Se pertence a você, você pode acessá-lo, você pode saber que dados estão sendo tratados, você pode saber com quem seu dado está sendo compartilhado, você pode pedir a exclusão dele. Como regra, tá? Vão existir exceções, mas como regra você pode pedir para que alguém não trate mais seu dado, elimine, jogue fora. Você pode pedir a portabilidade, você pode pedir um monte de coisa, retificação se ele estiver errado, porque o dado pessoal pertence ao titular. Isso é o que quer dizer a autodeterminação informativa. Então é bom a gente manter isso aí em mente. O senhor falou aí, desculpa. Eu queria aproveitar aqui, né, e também falar sobre essa questão de quem é o dono, né, do dado pessoal. E assim, é muito interessante isso, porque uma das barreiras que a gente precisa passar quando a gente vai, principalmente dar treinamento sobre LGPD, internamente, inclusive, tá? É fazer as pessoas compreenderem que o dado não é do tribunal, o dado pessoal é do titular. O dono é o titular. Então, existe uma compreensão generalizada, né, até agora, de que se a empresa ou a instituição pública detém o dado é dela. Em relação aos dados pessoais, não é mais assim. O dado é do titular. Tá? A gente tem a obrigação de manter aquele dado dentro dos parâmetros da LGPD até que o tratamento, né, finalize e depois a gente vai excluir, salvo por exceções legais e coisa desse tipo. Mas até ali, aquele dado é um dado de um titular, que é o dono do dado, e que a gente só está cuidando dele temporariamente. Isso precisa ficar muito claro, e aí, como o Dr. Pedro falou, eu concordo em todos os sentidos. Quando as pessoas compreendem isso, fica muito mais fácil entender a LGPD. Perfeito. Dr. Pedro, o senhor falou aqui em princípio, né? Que outros princípios regem a LGPD, que fazem com que seja tão importante que as pessoas saibam o que é que a LGPD traz? Né? E aí, aqui eu sei que a gente está falando tanto de empresas públicas quanto de instituições privadas, né? Mas existe uma espinha dorsal ali, né, da LGPD, que pode ser alcançada pelos dois setores. Perfeito. A lei traz alguns princípios e eu separaria dois aqui para falar. A Eli já muito bem colocou, que é o princípio da transparência. Não tem espaço aqui para coisas obscuras. Você está tratando dados para finalidades que não estão claras. Tem que ser claro. Estou coletando esse dado para isso aqui. A finalidade é essa. Estou mantendo por tanto tempo. Estou compartilhando com alguém porque preciso compartilhar. Imagina o seguinte, Mônica, eu peguei estou usando um dado de um cliente meu, do meu escritório, e eu estou compartilhando o dado dele com o meu contador, para que ele possa emitir uma nota fiscal no final do mês. Não tem problema fazer isso, mas eu preciso ser claro. Então isso é transparência. E outro princípio que eu traria, que é muito importante, é um princípio, na verdade, que ele rege o direito como um todo, mas eu vou trazer ele aqui de forma muito especial quando a gente fala de LGPD, que é o princípio da boa-fé. Tá? Isso sempre deve servir como um norte. Princípio da boa-fé, sempre que houver tratamento de dados. Isso vai ser levado em consideração, Mônica, quando, por exemplo, uma empresa ou um órgão público vier a ser vítima de um vazamento, vier a ter um problema. Quando isso for ser analisado, seja na esfera administrativa pela ANPD, seja na esfera judicial, se isso tiver sido judicializado, vai se levar em consideração a boa-fé daquela pessoa que estava tratando, vai se levar em consideração os cuidados da segurança da informação. Então, eu resumiria nesses dois, transparência e boa-fé, acho que são bons princípios para a gente estampar ali na Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse quesito, o Tribunal de Justiça está ali atento, né, a esses Sim, princípios. Exatamente, como o Dr. Pedro acabou de falar, né, traduzindo, a gente precisa ser diligente. Tá? A gente sabe que a adequação à LGPD, principalmente numa instituição como essa aqui, não é um processo simples, leva um tempo.
Tá? Mas entre a lei começar a vigorar, né, e você se dizer completamente adequado à LGPD, leva um tempo e problemas podem acontecer. E você pode ser questionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e você precisa mostrar diligência, inclusive, e a diligência, né, em vários termos, é um parâmetro, tá, para as sanções aplicadas pela LGPD. Então, quando você demonstra diligência, né, a forma que a LGPD pode enxergar um incidente envolvendo... Desculpa, a forma que a ANPD pode enxergar um incidente envolvendo dados pessoais torna-se diferente. A gente vai falar dessas sanções já já, mas antes disso, vocês falaram muito dessa importância de nós, usuários, sabermos que somos os donos, os proprietários dos dados. O que é que a gente pode fazer para colaborar de forma prática? Perfeito. A gente, na verdade, Mônica, nós como titulares de dados aqui na condição do dono do dado, aí lembrando da autodeterminação informativa que eu falei há pouco. Vou decorar esse nome. Perfeito. Autodeterminação informativa. Muita gente confunde, acha que é outra coisa, mas é bem simples. O dado pessoal pertence ao titular, é basicamente isso que quer dizer. É uma lei que ela traz muito mais direitos do que deveres para as pessoas. Então, a nossa parte na condição de titular dos dados é a gente ter a consciência que ela existe e a gente ter a consciência de que o dado pessoal pertence a gente e que a gente tem direitos com relação a eles. E, por outro lado, a gente na condição de um servidor do tribunal, a gente na condição de uma pessoa que trabalha ou presta serviço ou é servidor de uma empresa ou de um órgão que trata dados pessoais, é a gente ter essa mesma consciência, mas partindo de um outro ponto de vista. Do ponto de vista que eu acho que o Marcelo colocou aqui de forma muito brilhante, de que a gente tem que ter cuidado, que a gente é um mero detentor temporário, né, Marcelo? Acho que você usou essa expressão. Mais ou menos isso. A gente é um detentor temporário daquele dado que pertence a outra pessoa. A gente só está cuidando daquilo ali temporariamente. Então, eu veria por essas duas óticas. Conhecer o valor dos nossos dados pessoais também é imprescindível, né? Exatamente. Uma forma de medir isso daí é justamente você fazer avaliações de risco, não do ponto de vista do risco para o tribunal ou para uma empresa, mas do ponto de vista de risco para os titulares de dados. Tá? Inclusive porque as sanções, eventuais problemas que você venha a ter com a ANPD provavelmente serão proporcionais a esses impactos que os riscos podem causar aos titulares. Então, se você está lidando com dados, por exemplo, sensíveis, tá? Que a LGPD classifica como sensíveis, ou até de criança e adolescente, e a gente termina acontecendo algum incidente, tá, sobre esses dados, né, envolvendo esses dados aí, o risco é alto, o impacto é alto e as sanções provavelmente serão mais severas. E quais são as sanções mais severas que a LGPD prevê e que a ANPD impõe? Perfeito. Ela faz uma escadinha, tá? Uma escada gradativa de sanções e penalidades. Ela começa com uma simples advertência de você dizer, olha, uma cartinha que você vai receber e dizer você está descumprindo com um prazo para você se adequar. Ela vai para desde uma multa, tá? Que essa multa, inclusive, ela não é aplicável a órgãos públicos, tá? Ela é só aplicável para o particular. Ela vai para publicização da sanção. Eu acho isso muito interessante, Marcelo e Mônica, que é você tornar público que uma determinada empresa, pública ou privada, tratou mal dados pessoais. Isso hoje em dia tem valor. Mal, né? Exatamente. Tem muito valor. Imagine um órgão como o Tribunal de Justiça, tá? Que ele vive da confiança que as pessoas têm no serviço que ele presta. Tá? E na medida em que as pessoas começam a perceber que os dados pessoais delas não estão seguros, né, quando controlados por esses órgãos, elas vão entender o quê? Então, talvez eu deixe de entrar na justiça em razão de entender que meus dados não estão sendo bem protegidos. Então, a imagem não afeta só empresas privadas, né, em razão do valor em dinheiro da imagem, mas a atuação dos órgãos públicos também pode ser comprometida. Quando você vai ver a escadinha de penalidades, você vê que a publicização está depois da multa. Ou seja, o legislador, quando foi escrever a lei, ele entendeu a mesma coisa que o Marcelo entendeu, que acho que você está concordando, Mônica, que a publicização é pior do que a multa. E aí ela continua na escada e ela vem para as penalidades que, na minha visão, são as mais gravosas, que é você suspender o tratamento de dados, que é você chegar até a proibir o tratamento de dados. Isso, imagina o seguinte, vamos pensar no exemplo de uma empresa particular aqui, só para a gente abrir o leque. Imagina uma companhia aérea que recebe a seguinte penalidade. Você vai passar uma tarde sem tratar dados pessoais. Mônica, se você for pensar, eles não vão poder vender uma passagem aérea no site, porque eu tenho que colocar meu nome, eu tenho que colocar minhas informações para comprar uma passagem. E se você for pensar no aeroporto, como que eles vão fazer um check-in se eles não têm acesso a nenhum dado de ninguém?
Então a gente ia ter uma tarde com a companhia aérea sem um voo sair do chão. Imagina o prejuízo que isso ia trazer. Então muita gente fala em multa, multa, multa. Isso. Multa é ruim, porque dói no bolso, mas você paga. O empresário, a pessoa que está lá por trás, vai pagar a multa e vai resolver. Se for particular, né? A gente já falou que Isso. empresas públicas não se submetem a essa sanção. Mas essas que são proibição, suspensão, bloqueio no tratamento de dados, na minha visão, são as penalidades que são mais gravosas. Com certeza. Inclusive, para algumas empresas privadas, né, os limites da LGPD em termos de multa podem significar muito pouco diante de uma paralisação do tratamento de dados, como o Dr. Pedro falou. Então, 50 milhões de reais, enfim, 30 milhões de reais em uma multa pode não ser muita coisa, mas talvez uma tarde sem processar dados pode valer muito mais. Fora o impacto na imagem, né? Porque na medida em que ele deixa de processar, ele vai ter que se explicar. Mesmo que a NPD não publicize o incidente, ele vai ter que se explicar. Porque alguém vai perguntar, eu tô querendo comprar uma passagem e não consigo. Tô querendo, sei lá, usar um serviço e não consigo. E esse assunto da publicização, isso é uma coisa tão importante que a gente tem uma prova viva disso aí. Eu não sei se vocês acompanharam, no ano passado, um dos maiores bancos do Brasil, dos maiores mesmo, desses 3, 4 maiores bancos, fizeram uma campanha de comerciais de TV toda sobre privacidade e proteção de dados. Então era uma coisa bem humorada, assim, alguém encontrava uma pessoa no meio da rua e dizia, olha, eu sei quem você é, eu tenho o seu CPF, eu tenho o seu nome, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E no final ele dizia, nós somos o banco tal, o banco que cuidamos das suas informações e não compartilhamos com ninguém. Então se uma empresa desse tamanho, uma instituição bancária dessa, fez uma campanha de marketing para o Brasil inteiro voltada para isso, é porque eles sabem que isso tem valor. Você ter a imagem, você ter a fama de ser uma empresa que trata bem dados pessoais, que cuida da privacidade das pessoas, é algo que hoje faz sentido, é algo que tem valor. Elis, você que está aí em Portugal, né? Como é que você vê esse cuidado, né? Essa questão da segurança da informação e dos dados aí? Em relação a essa questão da publicização, é algo específico que eu gosto de comparar bastante, porque aqui também tem como uma das penalidades previstas é a publicização, e eles fazem essa separação, eles não tornam público as sanções, os vazamentos, né, os incidentes de segurança, até uma certa extensão, e a partir de uma certa extensão, eles já tornam públicos para que isso seja um agravamento da sanção, porque as pessoas vão saber que aquele órgão público, aquela entidade, aquela empresa tratou mal dados pessoais. E aí, no Brasil, começou-se exatamente essa mesma ideia, inclusive a NPD, esse ano, já liberou a lista de empresas e entidades, né, que tem órgãos públicos e tem empresas, que estão sendo objeto de processos fiscalizatórios e até algumas já em processos sancionatórios por violarem regras da LGPD. Então, eu acho que nesse primeiro momento a NPD está bem afinada com a cultura da proteção de dados aqui na União Europeia, né, aqui em Portugal e na União Europeia como um todo, que é estabelecer a credibilidade das empresas como a principal foco das empresas para proteger dados pessoais. Então, não só pensando na multa, mas pensando nessa questão da publicização e da imagem da empresa e do órgão público perante a sociedade. Aqui o regulamento é um pouco anterior à lei brasileira de 2016 e entrou em vigor em 2018, que foi o ano em que foi aprovada a LGPD. Isso é mais do que uma mera coincidência, porque, na verdade, a nossa LGPD é praticamente a cópia do regulamento, tem algumas diferenças, claro, algumas adaptações à realidade brasileira, mas a legislação aqui de proteção de dados da União Europeia, que é bastante avançada e elogiada no mundo todo, serviu de inspiração para a LGPD. Então, em relação a isso, o Brasil, a meu ver, acertou em seguir a cultura europeia, a linha europeia relativa à proteção de dados. Perfeito. Eu perguntei a vocês ainda agora o que é que a gente, como usuário, pode fazer. Eu vou contar um episódio rapidinho aqui. Enquanto eu estava tentando pesquisar um pouco mais sobre o assunto, para que essa nossa conversa fosse mais produtiva, eu liguei para uma amiga que trabalha no juizado especial e perguntei para ela, amiga, chegam que tipo de ação chega aí, né, no juizado? Se chega,
alguma coisa ligada, sei lá, a crimes cibernéticos, aos né, a insegurança dos dados. E ela me perguntou de cara assim, e aí, quem foi que caiu no golpe do Pix? Né? Por isso que eu fico perguntando para vocês assim, o que é que a gente pode fazer, né? Como é que nós podemos colaborar, né, para que a gente não seja tão vítima, né? Não só do ponto de vista da proteção dos dados nas empresas e nas instituições, mas nós, né? Eu, pessoa física. Eu acho que uma forma, né, de começar a enxergar de outra forma essa questão, olhando do ponto de vista do titular do dado, tá? É ele começar a ler os termos de uso dos serviços que ele utiliza na internet. Serviços cotidianos, né? Porque tem... Entre ele clicar ali em aceito e começar a utilizar o serviço, tem muita coisa escrita, tá? E ele precisa conhecer o que é feito dos dados dele a partir desse momento, tá? Até para, num segundo momento, ele poder utilizar os mecanismos de exercício dos seus direitos, porque as plataformas são obrigadas a manter os canais para exercício de direito. Então, ele vai precisar entrar no canal da plataforma e questionar, vocês realmente estão tratando meus dados como vocês colocaram lá no termo de uso? Tá? E a plataforma vai ter que responder. E quando eu digo plataforma, por trás tem uma empresa, né? Por trás tem um órgão público, tá? Vai ter que responder. E se ele entender que aquele tratamento não é adequado, tá? Não era exatamente aquilo que ele esperava, ele pode contestar. E eu acho que... E se a empresa, inclusive, né, que muitas não se adequaram, a gente tem pesquisas aí que mostram que o percentual de adequação à LGPD no Brasil ainda é muito baixo. Tá? E foi assim na Europa durante um tempo e deve continuar, né, ainda. Mas algumas empresas elas não oferecem esses canais. Tá? E aí o titular do dado ele precisa saber que existe uma autoridade nacional de proteção de dados que ele pode recorrer e denunciar. Tá? Que também é um direito. Então, ele pode ir lá e dizer, ó, tal empresa, ela coletou meus dados, de alguma maneira, eu estou entendendo que a coleta não foi feita, ou melhor, né, o tratamento não foi feito de maneira adequada, ele não me oferece um canal para que eu cesse isso daí, e eu estou agora chegando aqui na NPD e pedindo que vocês agora, né, entrem em contato com eles e tomem alguma providência. Então, as pessoas, como foi dito aqui no começo por Dr. Pedro, as pessoas precisam tomar conhecimento de certos pontos da lei para que elas consigam tomar atitudes e realmente exercer os seus direitos quanto donos dos dados mesmo. Porque eu vou te falar, a quantidade de vezes que eu, particularmente, cliquei ali naquele botãozinho, dizer concordo, sem ler a quantidade de letrinha miúda que tem ali. E é um foi grande, sacrifício, né? Ler. Vamos combinar eu que sou de né, segurança da informação e leio, tá? Mas eu concordo, assim, que realmente complicado, mas é preciso começar a ter esse procedimento sempre que vai utilizar um serviço, tá? Acho que ele quer falar alguma coisa pra gente ali. Isso. Em relação a esse negócio do golpe do Pix, eu gosto muito de falar para as pessoas que uma importante mudança da LGPD é que ela traz a mensagem de que a gente tem que se conscientizar de que todo dado é importante. Todo dado pessoal é importante. Lógico que tem os dados sensíveis, que tem ainda uma importância agravada, né, intensificada, mas todo dado é importante. Por que isso se relaciona muito com a questão do golpe do Pix? É que a pessoa que dá o golpe do Pix, ela tem apenas um dado, muitas vezes, que é a sua foto de WhatsApp. O simples fato de você dar acesso público da sua foto de perfil do seu WhatsApp faz com que as pessoas criem um perfil falso, com uma foto falsa, e se passem por você. Só com a sua foto. Muitas vezes ela não sabe seu nome, ou não sabe se você tem filhos, ou não sabe nada sobre a sua vida, nenhum documento especial. O que ela tem é a sua foto. Isso é o suficiente para ela roubar a sua identidade e se passar por você e cometer golpes em seu nome, né? Fazendo se passar por você. Então, isso mostra a importância de um dado simples como uma foto. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas quer dizer que eu não posso dar meu CPF em nenhum lugar, para mais ninguém. E não é bem assim, não é que a gente dá o CPF até na farmácia agora, né? Exato, não é que você não precisa dar seu CPF para nada, é simplesmente você criar a conscientização de que você precisa questionar.
CPF para quê? Por exemplo, recentemente eu estava aí em Recife e liguei para saber se um determinado laboratório fazia um determinado exame. Eu liguei para o call center e disse: oi, boa tarde, gostaria de saber se o laboratório faz determinado exame. E a primeira coisa que a mulher perguntou foi: qual é o seu CPF? Qual é a relação dessas duas coisas? Assim, faz diferença o meu CPF para eu obter a informação se aquele exame é ou não realizado naquele laboratório? E as pessoas elas não se perguntam mais isso, elas simplesmente fornecem aquele dado sem se questionar. Mas para que esse dado está sendo coletado? Com que objetivo? Para qual finalidade? Né? Será que isso atende aos meus interesses ou isso é só para fins de engrossar o volume de dados de determinada empresa, que eu nem sei se trata bem os dados pessoais, se eu nem sei se está adequada à LGPD ou se vai tratar de uma forma responsável aquele meu dado. Então, eu acho que o maior papel da gente como titular de dados é se questionar, passar a questionar as empresas com quem a gente se relaciona e se questionar também até qual limite eu preciso dar os meus dados para utilizar os serviços e comprar os produtos que eu quero comprar, que eu quero ter acesso. Perfeito. Inclusive, um dos princípios, né, que é observado na adequação é a minimização de dados, tá? Trata-se de as empresas empresas e órgãos que são conscientes, né, da necessidade de adequação, de uma boa adequação, de não coletar aqueles dados que elas não vão utilizar. Porque até há pouco tempo atrás era comum as empresas e órgãos públicos coletarem muito mais do que precisariam, porque na verdade a visão era, pode ser que no futuro eu precise. Então eu coleto antes, mesmo que eu não vá utilizar agora. Só que com a LGPD, o que é que acontece? Você ter dados desnecessários para o tratamento aumenta seu risco sem retorno imediato. Você não vai usar para nada, você vai gastar armazenamento, você vai gastar mecanismo de segurança, você vai gastar treinamento de pessoal para poder conservar aquele dado pessoal que você não vai utilizar. E aumentando o seu risco, né, de sofrer algum tipo de sanção e aumentando os riscos dos titulares daqueles dados. Tá? Então isso é bem importante. A Elis estava falando, Mônica, você mencionou a história de golpe do Pix, né, e o cuidado com o nosso próprio dado pessoal. É um lembrete que eu acho que é sempre válido fazer. É assim, acho que em 2023 não tem mais espaço para ingenuidade, né? Então, quem vê sempre, esse assunto foge um pouquinho de LGPD, mas tem uma sinergia, porque a gente está falando de dados pessoais. Quem vê ofertas muito boas, que é a oferta aí do Pix, tem o golpe do Pix do WhatsApp e tem um que é no Instagram, agora não sei se você já viu, que é assim, faça um Pix de R$ 1.000 e recebam de volta de 3.000. Isso aí tá acontecendo toda hora, né? Gente que rouba a conta dos outros. Isso quer dizer, inclusive, né, o golpe é feito com contas roubadas. Com contas roubadas, exato. Então, assim, não tem mais espaço para ingenuidade. Então, a justiça, ela pode até acolher uma vítima de um golpe, mas se a empresa que está por trás contribuiu para isso. Via de regra, ela não acolhe os ingênuos. Tá? Aquele ali que realmente deu uma bobeira, aquele que, poxa, por realmente uma ingenuidade, acabou por se deixar cair num golpe. Ela só vai acolher, pelo menos esse é um entendimento que eu vejo que está sendo trilhado hoje em dia, quando houver uma falha na empresa que está por trás. O golpe pelo golpe, a vítima acaba ficando com prejuízo. Eu imagino. Alguma observação, Elis? Não, em relação a essa questão da minimização, eu gosto de dar muito um exemplo, quando eu falo sobre o princípio da minimização, que é um dos princípios da LGPD, eu dou o exemplo da data de aniversário. Antigamente, os cadastros tinham muito essa pergunta, né? Qual a data do seu aniversário, ou qual a sua data de nascimento, na verdade. E principalmente mulheres, né, mas pessoas, homens também provavelmente não gostam de dar o ano, porque isso gera faz descobrir um outro dado que é a sua idade. Então, para encobrir a idade, as empresas se adequaram e passaram a perguntar qual a data e mês do seu aniversário, porque se o objetivo dele é lhe parabenizar pelo seu aniversário, ele não precisa do ano. Não importa quantos anos você tem. Exatamente, então ele minimizou. Eu preciso do ano? Não, porque eu não preciso da idade dessa pessoa, eu só preciso saber a data e o mês para mandar um cartãozinho de aniversário, mandar um presente, dar um desconto no mês de aniversário. Então, o ano é desnecessário nesse caso. Então, seria um princípio, a aplicação aí literal do princípio da minimização dos dados. E a gente precisa tatuar esse princípio da minimização assim, no braço, para toda vez que a gente for fazer um cadastro.
porque os cadastros, às vezes, são imensos e muitas informações desnecessárias. E você tem que entender que, na hora que você passa aquele dado para aquela empresa, para aquele órgão público, você está confiando uma multiplicidade de informações sobre a sua pessoa e um eventual vazamento, um eventual incidente de segurança vai lhe vulnerar em vários aspectos. Quanto mais dados você fornece, maior é o seu risco. Então, assim, o doutor Pedro deu o exemplo de endereço para compras delivery, né? Você vai fazer uma compra pela internet, você precisa que o produto chegue até você, então você fornece o seu endereço. Mas se você vai comprar um curso online, por que o cadastro tem que ter seu endereço? Se você não vai chegar nada na sua casa, o seu acesso é pela internet. Ou se você vai comprar um produto numa loja física, para que você precisa fornecer o endereço para o cadastro? Não faz sentido. Então, o princípio da minimização, ela é uma via de mão dupla. Tanto as empresas têm que repensar, perguntar se elas precisam daqueles dados todos, e também as pessoas precisam se perguntar, preciso fornecer mesmo? Será que sou obrigado? Será que é razoável que essa empresa exija isso de mim, né? Perfeito, excelente lembrete. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim do nosso programa de hoje. Eu queria deixar aqui mais uma vez o microfone aberto para vocês para darem um recado, um lembrete, apesar do nosso programa ter sido recheado, né, de recadinhos do amor para todo mundo, para instituições, empresas, pessoa física, enfim. Agora o microfone do iPod está liberado para vocês mais uma vez. Marcelo. Começa comigo? Bora? Ok, então... Começa ou termina, né? Começa a terminar, né? Na minha visão, né, a LGPD, ela foi uma conquista, tá? Como foi dito aqui no início, tá? Por todos, né? Ela, na realidade, ela traz direitos para os titulares, então, para o cidadão, tá? Que tem ali seus dados pessoais tratados por empresas, por órgãos públicos. A gente precisa aprender a exercer esses direitos, certo? É preciso, né, que assim como aconteceu com o direito do consumidor, né, a gente precisa também criar uma estrutura para que isso funcione, tá, minimamente bem. As empresas precisam se adequar. E, por último, eu gostaria de dizer que realmente o tribunal ele está atento a essas questões do ponto de vista de segurança da informação, do ponto de vista específico da LGPD. A gente vem tratando isso daí, certo? E agradecer o convite, ficar disponível aqui para outras oportunidades. Quando você solicitar, estarei aqui. Muito obrigada, doutor Pedro. Pois, Mônica, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que o fato de a gente estar discutindo esse tema aqui hoje, num momento como esse, é a comprovação de que está existindo uma maturidade com relação ao LGPD. É um assunto que está ocupando o espaço que ele merece ocupar e que tenho certeza que ele vai continuar a ocupar. Nessa conversa hoje foi muito bacana conhecer Marcelo, conhecer a Elis. Eles são aí a prova viva de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está bem servido, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está com bons profissionais, com excelentes profissionais para cuidar dessa área tão delicada e tão importante que é o tratamento de dados pessoais. Então, obrigado e conte comigo sempre. Eu imagino. E isso que o senhor falou acaba dando para a gente também, servidor, um certo orgulho, né, de ver, olha só, como os meus colegas, né, os nossos colegas estão aqui fazendo valer mesmo, né, essa função para a qual foram acionados. Elis, por favor. Obrigada, Mônica, aí pelo convite. Foi realmente uma honra conhecer o doutor Pedro e estar aí ao lado do Marcelo, que é um grande parceiro aí nessa jornada de desafios do Tribunal de Justiça em relação à proteção de dados. O que eu acho que a mensagem que eu quero deixar ao final é falar para as pessoas que a LGPD ela não veio para trazer medo e ela não veio para causar um sentimento de insegurança em relação ao compartilhamento de dados. Pelo contrário, ela veio para trazer confiança e para criar esse ambiente em que as empresas e os órgãos públicos sérios, do qual tenho orgulho de dizer que o Tribunal de Justiça faz parte, e porque ele está empenhado em tratar os dados de maneira responsável, para que nesse ambiente de confiança a gente possa, na condição de titular e na condição de controlador de dados, compartilhar dados e tratar
no melhor interesse das pessoas, no melhor interesse do titular de dados e também de forma a garantir acesso aos serviços, aos produtos e aquilo tudo que a gente precisa consumir para que a nossa vida seja melhor e seja mais adequada, né? As nossas condições de vida sejam mais adequadas. Em relação a isso, queria reforçar a questão da transparência, da boa-fé, e o tribunal está aberto às solicitações em relação aos dados que a gente coleta, que a gente trata. A gente tem um e-mail que é encarregado.lgpd@tjpe.jus.br, que é um canal direto do titular de dados com o encarregado, que no caso sou eu, a encarregada da produção de dados, e também por meio da nossa Ouvidoria Geral de Justiça, que também tem um formulário específico para a LGPD, que a gente inaugurou esse ano, com todos os direitos do artigo 18 da LGPD, que o titular pode exercer esses direitos e falar com o tribunal, perguntar sobre os seus dados, sobre quais dados a gente coleta, como a gente está tratando e com quem a gente está compartilhando e em que momentos eles podem apagar esses dados e também exercer a sua autodeterminação informativa, como bem falou o doutor Pedro. Então, Elis, Marcelo, doutor Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada pela presença, obrigado por aceitarem esse convite. Nós que fazemos o iPod, estamos muito felizes e desejamos que você aí que nos assiste, que nos ouve, tenha assimilado os recadinhos do amor que vieram para cá, que essa conversa tenha sido proveitosa para você, tanto quanto foi para nós que estamos aqui. Então, sexta-feira que vem a gente está de volta e a gente espera você. Tchau, tchau.